Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 65. E antes de eu apresentar quem está aqui comigo, deixa eu te relembrar que todo sábado, às 10 horas da manhã, nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. E também nos canais do Spotify e YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, vá lá, @Vivi e Aprendi Podcast, que lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Bom, quem está aqui comigo... Olha, eu estou muito curiosa para entrevistar essa pessoa. É o Will Silva. O Will, ele é esposo da Tatá Cipriani, que já esteve aqui conosco e foi um episódio demais. A Tatá, que é psicóloga, se você não assistiu esse episódio, deveria assistir, que trouxe muitos insights sobre criação de filhos, adolescência, infância. Ela é demais. Ele tem 2 filhas, a Marina e a Antônia, né? Ele é radialista, graduado em cinema, é especialista em novos formatos audiovisuais, e ele tem uma carreira em produção executiva, direção. Então, ele tem uma carreira de 20 anos trabalhando com essa questão audiovisual. Audiovisual. Isso. E 17 anos de Globo. Foi. De Rede Globo de televisão. Tempo. E ele tem uma questão, assim, que tem muita relação com o Vivi e Aprendi, que é essa história de contar histórias. Contar histórias. E essa paixão por trazer transformação nas pessoas por meio de contar histórias. Sim, isso? É isso. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pra gente que é uma oportunidade de te ouvir, aprender contigo e entender essa tua experiência de vida, tua visão de mundo, o que você vivenciou nos seus bastidores, nessa tua trajetória. Nós queremos muito te ouvir. Ai, que bom. Bem, as histórias propriamente ditas, eu acho que elas se tornaram a minha primeira paixão, assim, o que eu identifiquei que eu gostava de fazer. Então, eu tinha uma particularidade, eu gostava de brincar de bonecos, assim como toda criança, só que cada boneco meu era um personagem definido. Então, quando eu ganhava um boneco, depois que eu aprendi a escrever, eu tinha um caderno, e eu olhava ele e ia colocando ali as características dele. Esse é do mal, esse é do bem, sabe? Ainda com a limitação de uma criança, mas eu já criava esses personagens. E a minha brincadeira era uma encenação disso. Então tinha que ter uma história, um motivo. Eu selecionava os bonecos que eu ia trazer para a brincadeira. Então, às vezes eu falava assim, hoje eu fazia uma seleção de casting de elenco, né? E conforme o tempo foi passando, começou a ficar um pouco estranho, eu já era grande para ficar brincando. Então minha mãe, meu pai, isso começou a se tornar um problema. E para mim também, eu comecei a ficar com vergonha das pessoas falarem, ele tá brincando com boneco, ainda aquela coisa de garoto, né? E o que me atraía ali não era brincadeira, só que eu não tinha essa consciência ali. Era o ato de brincar com a história, de criar os mundos, de criar a história. E aí eu fiquei com esse vazio por um tempo. Até que meu pai me deu uma câmera, na época, isso era 1994, de gravar uma DV, né, uma câmera semi-profissional, ainda uma câmera muito boa, e era VHS, a DV foi a segunda. E eu ganhei uma fita minha, e aí eu percebi que quando eu pegava aquela câmera para criar os meus vídeos, fazer as minhas coisas, a sensação que eu tinha semelhava um pouco a que eu tinha quando eu brincava. E eu falei, caramba, achei uma outra coisa legal para fazer. E aí eu comecei a explorar esse mundo do audiovisual e não consegui sair mais. E aí eu fui trabalhar, fui primeiro emprego como audiovisual, uma produtora que gravava casamentos. E eu tinha acho que 16 anos na época. E eu percebi de novo ali a ausência da história. A gente estava gravando ali, né, você tem um ritual, né, o noivo chegando, não sei o quê, e eu era muito curioso, né, e eu via aquele casal e eu perguntava às vezes para um parente, qual que é a história deles? E aí, não sei. E o outro, qual que é a história deles? Eu falava, gente, ninguém conhece a história do casal. E cheguei pro meu chefe, na época com 16 anos, com um projeto já escrito, falando, olha, vamos entrevistar a família, vamos perguntar como eles se conheceram, como que é isso, vamos fazer um vídeo bem legal, assim. Ele riu da minha cara e falou, imagina, isso é inviável. Porque as produções, elas eram muito enxutas, né? Você não tinha como... Eu nem sabia direito o que eu estava propondo para ele, né? E daí foi indo. E aí quando eu comecei fui fazer teatro, quando eu estava no palco a primeira vez eu senti aquela sensação de novo, e quando eu dirigi o primeiro curto eu senti aquilo de novo, e eu falei, cara,
o fazer história é o que me deixa feliz. E os restos são os instrumentos que eu uso para isso. E o audiovisual foi o instrumento que eu mais me identifiquei para contar história. E nunca saí. E aí comecei, entrei em televisão com 17 anos, eu já trabalhava na TV Cultura. E com 20 anos eu fui trabalhar na Globo, assim. Eu era um pirralhinho, Nossa, assim, muito jovem. super jovem. E naquela época você tinha ainda uma evolução técnica não tão quanto hoje. Hoje, assim, as pessoas elas sabem mais editar, elas têm um contato com o fazer audiovisual como uma coisa mais comum. Naquela época, você tinha um ciclo muito fechado, assim, né? Você tinha que fazer uma escola, você tinha que estudar, aprender a mexer nos equipamentos técnicos, você tinha que ir atrás disso para conseguir se dar bem no mercado. Então era muito raro, com 20 anos, você chegar numa emissora já trabalhando como editor, que foi como eu entrei. E eu percebia que o que me diferenciava justamente assim no meu trabalho, quando eu fazia, porque tudo que eu pegava eu falava, onde está a história disso aqui? Então, independente do que eu estava trabalhando, assim, trabalhei em jornalismo, eu fiz muita coisa. Quando eu fiquei 7 anos no Rio lá, eu trabalhei no Big Brother, em novela, em pequenas produções, em grandes produções. Então você vai começando a entender um pouco esse universo, sabe, de contar histórias. E em todo lugar que eu passei, em tudo que eu fazia, eu tentava enxergar aonde estava a narrativa daquilo. E, enfim, e aí hoje em dia eu escrevo, né? Eu já adoro escrever, tenho alguns roteiros que estão guardados. E estou fazendo um livro agora, que tem a ver com enfim, vou falando e vou me atropelando. Vai. E estou fazendo um livro que eu acho que é justamente isso que a gente estava falando do seu podcast quando eu conheci. A história, quando a gente para escutar uma história, quando a gente sai dela, a gente sai transformado. Ou você motiva alguém com uma história, ou você desmotiva alguém com uma história, por exemplo. Né? Então, você tem uma responsabilidade muito grande quando você seleciona o que você vai contar e como você vai contar, né? Porque do outro lado, aquilo vai entrar em alguém, vai afetar alguém de alguma forma, né? Então, você tem uma responsabilidade com isso, eu acho. E, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade, né? De conseguir, através da história, melhorar coisas que você às vezes está enxergando e que é uma opinião sua, ou que é uma visão de mundos que você tem, mas que você acha importante compartilhar, porque isso pode reverberar em algumas outras pessoas de alguma forma. E isso pode fazer sentido para mais alguém, sabe? Sim. E aquela história pode transformar alguém. Então, eu acho, quando eu sento para escrever, hoje em dia, ou quando eu estou trabalhando com algum cliente que a gente está desempenhando alguma história, a gente sempre tenta enxergar o que a gente quer causar com o que a gente está contando, mais do que a gente quer contar, né? Qual que é a nossa intenção com essa história, né? Sim. E o próprio, não sei quais são as tuas crenças, né? Mas, assim, o próprio Jesus contava, ele ensinava através de parábolas, de histórias, que justamente isso causava uma reflexão nas pessoas. Ele não entregava o raciocínio pronto, ele fazia as pessoas raciocinarem por meio daquele exemplo e ali encaixarem as suas próprias mazelas, as suas dores, enfim. Mas deixa eu te perguntar, nessas emissoras que você trabalhou, nesses inúmeros projetos, né? Seja no Big Brother, seja numa, não sei, novela, em filmes, em curtas, não sei. Tem alguma história que você contou por meio da sua produção audiovisual ou de edição que te impactou, que te marcou mais profundamente? Olha, acho que foi uma experiência que eu vivi em 1º de setembro, né, de 2001, quando teve o atentado. Foi 11 de setembro. 11 de setembro, eu tô até errando as datas. 11 de setembro, que eu estava em casa e eu tinha acabado de entrar na Globo, fazia um ano que eu estava trabalhando mais ou menos, e eles me ligaram para lá. E foi a primeira vez que eu participei de uma cobertura de algo tão triste, assim, sabe? A gente, quando eu cheguei na emissora, a torre não tinha nem caído ainda. Ela caiu, fazia uns 5 minutos que a gente já estava lá olhando os VTs e todo mundo trabalhando numa correria. E todo mundo chorando, assim, muita gente muito mal, assim, né? Porque você viu o desespero das pessoas, né? Agora,
Quando eu comecei na TV mesmo, assim, quando eu cheguei, o primeiro cargo que eles deram, que é como por estagiário de edição, né? Você tinha uma função que não tem hoje, que eram os cinegrafistas amadores. Então você tinha pela cidade pessoas que saíam com as câmeras, porque você não tinha esse acesso que a gente tem hoje pro celular, né? Eles gravavam coisa, acidente, gravavam, enfim, o que tivesse acontecendo de notícia, e eles levavam para a emissora para vender esse material, e a emissora comprava esse material e colocava lá, né? Cinegrafista amador. É verdade, eu lembro disso. Isso era que uma aparecia profissão. cinegrafista amador. Eu conhecia alguns, assim, era muito legal, assim. E a primeira coisa que a gente fazia era avaliar esse material. Então, ele chegava com a história, aconteceu um acidente e ele está com o material. Então, Will, dá uma olhada nesse material, vê se tem imagem, se a gente compra esse material dele, né? Porque às vezes eles chegavam lá com uma coisa que não dava muito para você ver o que aconteceu. Então, o pessoal nem comprava. E nessas fitas, eu acho que foi a parte do audiovisual que eu menos gostei de trabalhar, assim. Porque era muita coisa pesada, assim, de acidente, né? Você via muito sofrimento, né? E ali coisas que você rodava a fita, né? Teve uma que me chamou muita atenção, um acidente que teve na Marginal Pinheiros, e parou a cidade, assim, foi 2 caminhões que eles bateram, foi bem feio. E no material que o cinegrafista gravou, ele estava vendo o socorro do motorista, né? Então eu corria assim a fita, aos 12 minutos ele estava vivo, aos 13 ele não estava. Aí eu voltava assim aos 12, falava, ele está aqui falando, ele falava, fala com a minha mulher, e o soldado do bombeiro tentando acalmar ele. E ali ele passava mal, parava, o soldado tentava reanimar ele, virava para os outros e comunicava que ele já tinha morrido, sabe? E isso me impactou muito, sabe? Assim, se você lidar com todo esse sofrimento, assim, de uma forma próxima, assim, sabe? De ver porque para o público a gente vai o quê? Omitir essas imagens fortes, né? Você vai colocar uma máscara, enfim, você não vai... Mas quando você está assistindo, a Susana von Richthofen, por exemplo, teve a fita que a gente teve que fazer o copião, que a polícia gravou. Então, toda a chegada da polícia, como eles chegaram no casal, sabe? Então, eu vi tudo aquilo. E isso você não apaga, sabe? Se eu pudesse escolher hoje, eu não queria ter visto. Mas fazia parte do trabalho, então eu assisti. Mas são imagens que te deixam mal, né? Você fica depois... Demora para você sair daquela vibração, sabe? Daquilo. Imagino. E dentro desse universo, eu acredito que você deve ter conhecido muitas pessoas. Sim. Trabalhado com muitas pessoas, até porque foram 20 anos aí nessa trajetória. E dessas pessoas que você conheceu ao longo da sua trajetória profissional, da sua vida, tem alguma pessoa que te marcou positivamente, que tenha te surpreendido no sentido de, nossa, pela humanidade, pela capacidade de se conectar com as pessoas, que tenha te impactado nesse sentido? São muitas pessoas, assim, como você disse, né? Mas eu vou tentar pensar em algumas... Ou mais de uma, se você quiser dizer. Por exemplo, eu estava no programa, eu fazia parte da equipe do programa da Ana Maria Braga quando ela teve a notícia do câncer, né? E como ela lidou com essa situação, como ela é, né? Uma pessoa positiva do jeito que ela é. A Ana Maria, ela é uma pessoa muito, muito, muito... forte energeticamente, sabe? Uma pessoa que você fica do lado dela, ela transmite aquela energia, assim, é um ser diferenciado, assim, né? Então, eu aprendi muito ali essa relação de superação com ela, de como ela lidou com essa história, de como ela lidou? Olha, ela nunca se entregou, né? Então, a opção para ela de se entregar para a doença nunca foi uma opção, nunca foi, né? Então, ela sempre era muito... eu vou me curar, ela sempre estava falando, não, gente, que bobeira isso, sabe? Ela acalmava as pessoas, às vezes. Ela tinha essa positividade, assim, que é algo encantador, assim, né? Tem algumas pessoas... Óbvio que todo artista, toda pessoa tem suas oscilações, né? Como todo ser humano, né? E mesmo nas oscilações que a gente percebia por estar trabalhando diariamente com alguma pessoa, existia um cuidado com o outro ser humano ali, sabe? Então você vê, se você olhar a equipe dela até hoje, né?
É uma equipe que tem muita gente que está desde o início com ela. A Vivi, que é a diretora, que é uma pessoa incrível, está desde o começo. Enfim, não vou ficar citando nomes que eu vou esquecer. Porque é um programa que tem um propósito, sabe? Assim, a Ana Maria, ela sempre teve um propósito. Eu lembro uma vez que a gente estava na ilha e a gente estava editando uma entrevista dela e tinha saído recentemente no jornal uma crítica ruim, assim, para o trabalho dela. Que uma das entrevistas que ela tinha feito, que ela era... Eu não sei como que tinha sido exatamente, mas era como se ela fazia perguntas que eram bobas, sabe? Assim, como tipo, a Ana Maria pergunta umas coisas, né? E a gente estava na ilha, né? E surgiu esse assunto e ela falou com uma menina que estava começando a trabalhar com a gente, né? Ela falou, olha, eu tenho consciência de quem está me assistindo. Então, quando eu faço, às vezes, uma pergunta, não é para eu saber aquela resposta, né? É para as pessoas que estão ali, que têm dificuldade. Então, às vezes, eu me coloco no perfil daquela senhorinha que está assistindo, que quer entender esse assunto, mas talvez do jeito que o especialista falou, ficou um pouco difícil para ela. Então, eu vou fazer uma pergunta boba para ele deixar aquela resposta o mais claro possível para que ela entenda isso. Porque ela sabia que no fundo... a transformação da pessoa estar envolvida com aquele conteúdo, dela entender aquilo, dela fazer parte daquela entrevista, sabe? De estar na língua dela. Então, e isso ela falava, se a pessoa, sabe, nunca ligou para as críticas. Então, esse escudo que ela tem, assim, eu acho bacana, assim, né? Que você vê com outras pessoas, porque o artista, ele tem, né, uma visibilidade muito grande, então ele tem que lidar, às vezes, com críticas bem desagradáveis, assim, né? E eu vi nesse tempo todo muita gente que soube lidar muito bem com isso e gente que não sabia muito bem lidar, sabe? Que você percebia que saía uma crítica ruim no jornal e no dia seguinte isso era um pouco, passava um pouco, assim, você percebia um pouco que aquilo estava passando um pouco para a equipe, sabe? Que a pessoa estava um pouco mais nervosa, enfim. E, enfim, trabalhei com outras pessoas também que são bem legais, mas ela é uma que eu acho que vale a pena sempre citar, assim, porque é uma pessoa muito, muito humana, muito legal. E Will, tu tens uma história familiar também de um irmão Sim. mais velho, que nasceu com paralisia cerebral. Sim. E ele te trouxe uma perspectiva sobre a vida diferente. É. Que lições ele te trouxe? Como isso impactou o teu jeito de ser? Olha, quando eu tenho, assim... Tem uma irmã, que é bem mais nova que eu, ela tem 18, 19, eu acho, agora, e tenho 2 irmãos, tem um mais velho, que é o Alessandro, e tem o Robson, que esse é do meio, que teve paralisia cerebral. Então, quando eu cheguei no mundo, eu já tinha uma realidade diferente. Eu tinha um irmão sadio e um irmão que precisava de cuidados. E isso me fez, durante toda essa convivência, refletir sobre isso, sabe? Refletir sobre os problemas, refletir sobre a vida. E eu até costumo dizer que ele salvou, assim, um pouco a minha existência, sabe? Porque é muito transformador quando você lida muito de perto com uma pessoa que não consegue escovar os dentes sozinha, sabe? Que não consegue fazer coisas simples, que não caminha, enfim. Porque depois disso, você começa a não se sentir no direito de reclamar. Né? Ou você começa a entender que, peraí, isso aqui é um problema mesmo, sabe? E tem uma coisa que eu sempre falo, que é uma receita que ele me passou, que toda vez que eu tô com um desafio muito grande, sabe, na minha frente, assim, que aquilo tá me tirando um pouco o sono, tá? Eu paro e faço um exercício de reflexão, tá? Se o Robson chegasse agora e pegasse aqui minha vida desse ponto, com tudo do jeito que tá, como ele faria? Sabe? E naquele momento você percebe que só o fato de poder andar, de poder caminhar, de poder conversar, de poder ser livre, isso é tão espetacular que ele vai olhar para esses problemas que eu estou olhando agora com uma imensidão e vai falar assim, sério, eu vou caminhar um pouco, depois eu resolvo isso, sabe? E então você começa a ter uma noção de vida diferente quando você lida com essas realidades, sabe? E quando ela está muito próxima de você, assim, no dia a dia, isso vai te transformando, né? Não tem como você não se transformar com isso. Tu tens uma fala mansa, assim? Eu sou tranquilo. Uma entonação que passa tranquilidade.
É o teu jeito de ver a vida, assim, com mais leveza, levando a vida mais leve? Ou é só impressão nossa? Não, eu de fato tento ser tranquilo a maior parte do tempo. Eu acho que a gente às vezes se distrai muito, né, na vida, com tudo, com problemas, com tudo. E a gente entra naquele automático, sabe? E aí você deixa de participar da vida, né? Você fica vivendo aleatoriamente. E quando você está muito agitado, quando você está atrasado, é muito mais difícil de você ficar no agora, né? Então, a calma, ela te traz para o momento presente, sabe? De você começar a valorizar o pouco tempo das coisas, os minutos, sabe? De você não passar por uma experiência sem assistir aquela experiência de fato, sem se perceber naquela experiência, sabe? E para você conseguir chegar, às vezes, nesse ponto, você tem que estar mais tranquilo. Porque quando você está muito afobado, seja para lidar com um problema, seja numa discussão, sabe? O autocontrole é muito mais difícil, né? Porque você vai entrando nas ondas, você vai entrando na onda da raiva, você vai entrando na onda, e quando você começa a respirar, esse dia eu estava conversando até com a Thalita, que é uma pessoa que a gente, imagina, quando a gente chegou na cidade foi muito engraçado, né, porque o cara falou, a gente encontrou um rapaz, ele falou, você é o quê? Eu falei, sou roteirista, né, porque às vezes é difícil falar que você conta histórias, né, porque, eu falei, eu sou roteirista, aí perguntou pra ela, e você, psicóloga? Aí ele pulou pra trás e falou, nossa, um roteirista e uma psicóloga? Ferrou, né, porque eu converso muito com ela sobre a complexidade humana. Eu acho que quando você começa a contar história, quando você se propõe a escrever e a trabalhar com personagens e a trazer para esses personagens um pouco do mundo real, sabe, das pessoas reais, então a gente conversa muito. E esses dias a gente estava falando sobre respirar, né? Como é importante às vezes e a gente não respira. E eu acho que eu trago isso para minha vida há muito tempo. Sempre fui assim? Não, acho que não tão com a intensidade que eu sou hoje, porque acho que a maturidade vai te dando um pouco ferramentas para você lidar. Você já testou, né? Você já foi testado mais vezes, então você se conhece um pouco mais. Mas na adolescência eu acho que eu também era mais tranquilo, assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou assim, histórias da vida real. E você viveu num universo que é o universo de artistas, de pessoas famosas, que tem muito também uma questão de ego, de vidas que não são reais. A minha pergunta aqui agora mistura algumas coisas, porque você também fala em seja protagonista da sua história. Sim. Você fala isso, né? Então, a minha pergunta, assim, quando você se descobriu protagonista da sua história? Pois é, então, eu acho que eu nunca deixei de ser protagonista um pouco da minha história, sabe? O que eu acho que eu percebi muito foram pessoas que eu via que não fazia sentido, que estavam vivendo a vida de outras pessoas, né? Ou que estavam vivendo vidas que elas tinham meio que criado, assim, na cabeça delas, né? Então, acho que quando eu falei isso pra você, acho que foi naquele questionário que a gente responde, né? Eu estava pensando justamente nisso. Às vezes, né, você, ainda mais hoje com a rede social, a gente tem o hábito de criar, né, um espelhamento de vida, como eu gostaria que a minha vida fosse, como eu gostaria de viver a minha vida, e você vai olhando assim nas redes sociais e você vai vendo muitas outras pessoas vivendo muitas outras coisas, né? Então, eu acho que quando você começa a valorizar demais a história dessas pessoas, né, do que ela está fazendo agora, do que ela está comendo, e deixa de valorizar as suas coisas, você não está mais vivendo a sua história, você está assistindo a história de alguém, né? E eu acho que comigo, talvez um pouco, eu sempre tentei viver a minha história, sabe, assim, eu acho que é isso que eu falo, talvez pelo Robson, sabe, eu já fiquei acordado para a vida muito mais cedo, sabe, eu tentava aproveitar a vida muito mais cedo, eu sentia dificuldade, por exemplo, quando eu ia sair para a rua para brincar e falar para ele que eu estava indo brincar, porque eu sabia que ele não podia, então eu ou não falava, ou falava que ia fazer uma coisa bem chata, que nem estava tão afim assim de sair, mas eu era obrigado a sair. Mas nessa trajetória toda, eu me deparei, principalmente trabalhando aqui, não sei se eu vou fugir um pouco, eu trabalhei com muitos atores, né? E um exemplo, por exemplo. Né? Eu
te falei, por exemplo, que eu acho que a rotina do dia a dia é muito importante, né? Que é onde a vida acontece ali. Então, em muitos sets de filmagem, às vezes eu via que tinha alguns atores, assim, que estavam um pouco não tão felizes com o trabalho, sabe? Com a espera. E porque quando você vislumbra, né, essa carreira, você só está vendo o resultado dela, né? Que é o que vai para o ar, né? E todo o resto, que é esse trabalho, que é um trabalho complicado, né? De você ficar horas no set, decorar texto, lidar com ego, com crítica, com pessoas que às vezes não vão ter um cuidado para falar contigo. Então, você acaba percebendo que você queria viver uma vida que não era a sua, não eram os seus gostos. Quando você escolheu ser atriz, talvez você quisesse ser famosa, talvez você quisesse, então, ter aquela história que você viu em uma outra pessoa. Você está indo sempre buscar o sonho de uma vida que não é a sua, sabe? O autoconhecimento para você entender, tá, qual é a minha história, sabe? Quem sou eu como personagem da minha vida? E aí você tomar as suas escolhas para a sua história, para o seu personagem. Porque se você escrever uma história que o personagem fica sentado assistindo a vida de uma outra pessoa, a história vai estar nessa outra pessoa. O que vai estar acontecendo é ali o foco. E você deixou de viver a sua história. Então eu acho que quando eu te disse que eu acho que é importante você ser protagonista, é justamente você começar a entender que personagem eu sou no meu mundo e começar a fazer escolhas para ele, sabe? Começar a entender de fato, sabe? O que eu quero. Porque quando você não tem essa noção, as suas escolhas elas vão estar baseadas em outros sonhos, em outras vidas, em pessoas que adoram. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é super frustrado, ele faz curso de teatro comigo, fazia em São Paulo. Ele se formou em odontologia. Né? E ele depois descobriu, depois de formado, que ele não queria ficar dentro de um consultório atendendo, sabe? E só que ele estava com um dilema muito grande, porque os pais investiram uma grana muito pesada na faculdade. E aí o que acontece? Ele tinha um espelhamento, uma parte romântica de alguém que ele conhecia, que era um primo deles lá, que era muito bem sucedido e que era dentista. Então a escolha dele foi, eu quero ter aquela vida, então para ter aquela vida eu preciso ser dentista, eu vou ser dentista. Sabe? Inconscientemente, talvez não racionalmente, mas ele foi por um caminho parecido. E quando ele chegou lá, ele falou, tá, não é o que eu queria. Esse é o preço que tem que pagar. Não é o que eu queria, sabe? E só que ele tinha que trabalhar. Sim. Ele tinha que então ele construiu uma rotina para ele, porque em algum momento ele não parou para olhar para ele não, sabe? Sim. Total. Ele tomou as decisões dele no exterior, sabe? O Robson, ele é vivo? Sim. Dá pra ver o quanto ele impactou no teu jeito realmente de enxergar o mundo, de viver a vida, né? E você falou antes que quando alguém vai contar uma história, tem que se preocupar com a lição que se quer, com a mensagem que se quer passar com aquela história, né? E você, como roteirista, deve ter sempre a cabeça funcionando nesse sentido, de contar essa história de forma que entregue essa grande lição. Então, eu queria que você, agora, fazendo uma análise da história do Robson, do roteiro da vida do Robson, qual é a grande lição que a história do Robson traz para as pessoas? Olha... Tem quantas horas o podcast? O Robson, para mim, ele é o ser mais incrível que existe no mundo. Então, eu acho que ele é uma criança que ele tem 47, mas a gente ainda, né? Que se você chegar em casa agora, ele tá rindo, ele tá sempre feliz, sabe? Ele é corintiano, ele tá louco pro próximo jogo do Corinthians, ele quer saber. Então, ele aproveita o pouco que a vida dá para ele da forma mais intensa do mundo, assim. Então, eu acho que essa é uma lição, assim, sabe? Olhe para o seu universo, olhe para as suas potencialidades, valorize elas, sabe? E viva na abundância com elas, não com aquilo que você não tem. Então, ele as poucas coisas que ele pode fazer hoje, ele faz com uma intensidade incrível. E
talvez essa é a lição, sabe? Que eu tiro de milhões de lições que eu tiro dele, porque eu sou apaixonado por aquele garoto. E agradeço ele muito. Robson, te amo. Eu acho que é isso, sabe? Você reclamar menos, sabe? E viver mais. Eu acho que é isso. Viver o quanto você pode. Muito bem, muito bem. E na fase que você fez teatro, Eu adorava. o que que fazer teatro, ter se permitido vivenciar personagens, fazer parte da história, né? Não montar a história e ver a história de fora, mas estar dentro da história. Que perspectiva isso te trouxe? Olha, eu acho que quando eu fui pro teatro, eu era muito jovem, assim, por desespero do meu pai, que ele, naquela época ele ainda tinha uma visão, enfim, que eu ia ser médico ainda, coitado, ou que eu ia ter um outro tipo de profissão. E ele não gostava. Eu acho que era uma procura ainda daquela sensação do brincar, sabe? E quando eu estava ali no palco, encenando, eu achei aquilo incrível. Porque era como se eu fosse um dos meus bonecos, né? E quando você começa a estudar sobre, enfim, as técnicas que você tem de interpretação, né? Stanislavski, enfim, não vou ficar, porque não vou aprofundar muito nesse tema, mas quando você começa a fazer esses exercícios, né, de conexão com o personagem, né, você começa a ter uma sensibilidade maior, né, com outro ser humano, sabe? Então, eu acho que o ofício dos atores, para mim, até eu sou apaixonado. Tenho tanto que, assim, quando eu saí eu faço hoje 50% dos meus trabalhos focado com atores, assim. Eu cheguei na cidade aqui, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer um grupo de teatro e comecei a trabalhar com eles, ideias, histórias, enfim. Eu acho estar no meio de atores para mim é muito legal. E eu acho que o ato de atuar te traz essa sensibilidade, sabe? De você, de fato, se colocar um pouco na pele de outras pessoas, ou de fato começar a se colocar naquele mundo para imaginar, né, a complexidade que aquilo é para você interpretar o seu personagem. E quando você vai nessa pesquisa, você começa a encontrar coisas e fala, sabe? Então, sabe, você começa a descobrir que a natureza humana, ela é complexa pra caramba, e isso faz com que você comece a entender o outro de uma forma um pouco diferente, né? E acho que esse poder de você transformar, né, o atuar ali nessa comunicação da história, de você ser uma engrenagem dessa história, é muito legal. Só não é mais legal escrever essa história. Porque depois que você escreve, você começa a perceber que criar o personagem, né, é tão legal quanto atuar o personagem. E eu acho que eu não sou um bom ator, então... Eu sou apaixonada pela série The Chosen. Eu não sei se você já assistiu. Não, eu já vi alguns episódios, mas não assisti inteira. E agora eu não vou lembrar o nome do ator que faz o papel de Jesus Cristo. Não vou lembrar o nome dele. Mas ele... Eu vi a história dele. Ele estava desistindo de ser ator. Ele estava frustrado com a carreira de ser ator. Quando ele estava assim a ponto de, não, eu vou procurar outra coisa da minha vida para fazer, porque minha carreira não emplacou, eu nunca tive nenhum papel assim expressivo, não sei, ele estava frustrado. Veio esse convite para ele fazer o papel de Jesus Cristo. E ele colocou como meta, não, é o meu último papel. Se agora eu não emplacar, eu vou realmente procurar outra coisa para fazer. E aí... o seriado teve assim um impacto muito grande em termos de propósito, de mensagem e realmente de bilheteria, digamos assim, né? É um seriado, não sei como é que se fala isso no linguajar técnico, mas me chamou a atenção que agora na sexta temporada que eles estão gravando, que ainda não foi ao ar, é a crucificação de Jesus. E eu vi uma imagem de bastidores que quando ele foi fazer essa cena de Jesus Cristo pregado na cruz, eles pararam a gravação porque estava todo mundo aos prantos chorando. A produção inteira chorando e eles relatando que foi uma energia, algo que transcendeu ali naquele momento
aquilo que aconteceu e ninguém conseguiu continuar a cena, como eles tiveram que fazer uma pausa porque estava todo mundo muito emocionado. E ele também fala que em algumas cenas ele realmente sentiu uma vibração, uma energia muito forte, enfim. Então eu imagino que é isso, né? É entrar naquela cena de verdade, sentir a vibração daquela cena, se imaginar. É muito mais do que empatia, né? É muito mais do que sentir, talvez. É viver, de fato, aquilo de forma real. Eu queria que você compartilhasse se tem alguma lembrança de alguma experiência vivida de alguma intensidade, não só no sentido de emoção ou de alegria, de algum sentimento que o bastidor contagiou de forma muito verdadeira e intensa numa produção, assim, que você tenha vivenciado. De uma gravação? Olha, existem algumas cenas, porque o audiovisual ele é feito de forma fracionada, né? Diferente do teatro que é mais fácil você se conduzir com a história quando você está trabalhando, né? E no audiovisual você está gravando ali no estúdio como você faz aqui às vezes, né? Você aproveita um cenário e você grava ali uma quantidade de cenas. Então, algumas cenas, isso é comum, tem uma carga emotiva que geralmente quando a cena acaba, você vê um silêncio no set, sabe? Você vê as pessoas afetadas por aquilo. E principalmente o ator ou a atriz que está em cena, né? Então, como você falou, né, a gente estava falando da pergunta anterior, né? Você vê o que um personagem, né, ensaiado e trabalhado, ele traz pro ator, né? E como que a história ali, quando ele consegue vivenciar isso, sabe? Quando ele, de fato, entra naquele personagem e comunica aquela real emoção da cena, o quanto isso comunica para todo mundo que está em volta. É uma energia no set que você, sabe, você chega a respirar, assim. Às vezes o diretor nem fala corta, ele espera um pouco, assim, sabe, para dar um respiro e aí corta-se a cena. Mas é muito comum. E eu acho que isso é o grande barato das histórias e principalmente do audiovisual, sabe? Do poder que o cinema tem, sabe? Do poder que a história tem com te trazer essa carga emotiva que às vezes você não encontra no seu dia a dia, sabe? Sim. Você às vezes não vivencia uma situação que vai te levar para aquele lugar. E como ser humano, sabe? A gente tem muitos lugares que a gente pode estar, assim, sentimentalmente, que as artes nos ajudam a alcançar, entendeu? É uma bela música, né? Uma história que te transforma, te cativa, que te faz, sabe, enxergar um caminho onde você não estava vendo, sabe? Eu acho isso encantador, assim, né? De poder ver, né? Como que você, às vezes, num set de filmagem, como você está trazendo agora, você cria essa emoção, às vezes numa leitura de roteiro, por exemplo, antes de tudo, sabe, a gente está ali sentado, todo mundo lendo o roteiro pela primeira vez, você percebe, sabe, é a mesma história, sabe, e aquilo emociona várias vezes. Participei acho que foi em 2022, de uma peça, a gente fez o registro da peça toda, chamava A Mãe Morta. A gente fez uns 40, 50 ensaios, sabe, sempre trabalhando a cena de várias formas. E no dia da apresentação, na cena, você olhava assim para todo mundo, que estava envolvido na produção, estava todo mundo mega emocionado. E a gente já tinha visto aquela cena 1 zilhão de vezes, sabe? De todas as formas. Porque essa conexão é muito poderosa, sabe? Da história, né? De você e tem situação do ator, depois que vivenciou uma cena ou um personagem, assim, por um tempo, de ele ter dificuldade de se desconectar do personagem? Isso acontece, não? Sim. Acho que cada ator ele tem um jeito de lidar ali com o seu ofício, né? E de conseguir criar essa divisão ali no trabalho dele. Agora, você percebe que tem alguns atores que eles são bem profundos, assim, né? E que o estudo do personagem afeta de fato eles, assim, no pós... Sair do personagem é um processo. Tem até, acho que um livro, que eu não vou falar besteira aqui, mas tem um livro que eu acho que ele fala justamente isso, como deixar o personagem para trás, né? Porque aquilo fica um pouco com você. E você tem histórias, né? No cinema, o Coringa, né? Que eu esqueci o nome daquele ator,
e de outros atores que, depois de vivenciar personagens tão intensos assim, né, relatam que tem uma dificuldade depois de abandonar, sabe, de você sair, porque quando você tá, principalmente num processo longo, né, que eu vejo esses atores que trabalham com séries que são longas, ou você tá numa peça que tá um tempo em cartaz, assim, você começa, né, a naturalizar um pouco aquele jeito de ser do personagem em alguns momentos, né. Tem alguns atores que às vezes eles brincam, assim, que no meio de uma discussão ele fala, cara, no meio da discussão eu percebi que eu era fulano, que era o personagem que ele tava, sabe? Foi pro automático. Que ele vai pro automático, sabe? E tem atores que já isso é muito comum, assim, né? Que o desligar é muito rápido. Tem por exemplo, acho que é aquela Família Soprano, seriado. Eu sou péssimo para nomes. Mas o ator principal... Mas a imagem você deve lembrar. A cena... Não, o ator principal, todo mundo que fala, ele já faleceu. Quando chegava no set, as pessoas percebiam, assim. As pessoas nem conversavam com ele, porque ele já chegava no personagem, sabe? Então tem muito ator que não gosta de falar, mas é como se fosse incorporado, sabe? Mas não é bem isso. Mas parece que o eu dele já não estava ali, que é só o personagem que está... E é uma forma de trabalhar, né? Agora, você tem que ter, né, um preparo psicológico, porque dependendo do assunto, porque eu acho que é isso, é o personagem e um assunto que está trabalhando, né? Então, às vezes você, como ator, você vai entrar num personagem que mexe numa ferida sua um pouco mais profunda. Talvez esse personagem te afete mais. Talvez é interessante esse ator, como acontece em produções, ter um acompanhamento psicológico ali, sabe? Tem isso? Em algumas produções, sim. Em algumas produções que eu já trabalhei, você tinha o psicólogo para conversar, tanto para ajudar ali na preparação, né? Mas para dinâmicas, né? Para você conseguir sair e entrar daquela história sem que aquilo afete, né? Isso não é o comum, não é o prático, mas eu conheço, por exemplo, muitos. Eu acho que terapia faz bem para todo mundo, não é porque eu sou casado com uma psicóloga. Acho que todo mundo devia fazer, independente de você ser ator. Mas acho que quando você está trabalhando com essas feridas suas, né, e com essa complexidade que é os problemas humanos, talvez é interessante para você conseguir lidar com tudo isso, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, você encontra alguém que te conta uma história muito pesada, né, que aconteceu na vida dela. Daí, você não interpretou, você não teve nada, você só escutou aquela história, né? E aí você sai daquilo, você percebe que aquilo, sabe? Sim. Tá ali dentro de você e ficou alguma coisa ali te corroendo de algum jeito. É igual escutar notícia ruim na TV. Sim, então você imagina você vivenciar isso, né? Sim, como ator. Deve ser muito forte. Você fica um pouco com aquilo, né? Will, qual é a história da tua vida que tu ainda não contou? Puxa, um monte. Um monte de história. Qual é o roteiro da tua vida que tu não contou e que tu gostaria de contar? Poxa vida. Essa pergunta é muito... Tem alguma história da tua vida que ainda não foi contada que você gostaria de criar essa história ainda? Então agora eu abro uma segunda pergunta, que talvez é essa pergunta que eu queria ter feito. Qual é a história da tua vida que ainda não foi contada e que tu gostaria de contar, que tu gostaria de criar esse roteiro, que essa história acontecesse? Olha, eu acho que, enfim, eu não consigo lembrar, assim, de fato de alguma coisa agora, mas enquanto você fazia a pergunta, eu lembrava de coisas que eu já transformei em algum tipo de história que aconteceu. Por exemplo, eu estou escrevendo agora uma história em quadrinhos que o começo dela tem a ver com uma história que aconteceu de fato, real, na minha vida. Eu estava sentado num bar logo depois de uma prova na faculdade, chegou um colega nosso que fazia artes cênicas na faculdade, e ele estava pálido, branco, e ele falou que estava com medo que a avó dele tivesse uma bactéria extraterrestre no corpo dela. E a gente, tava um amigo também roteirista, né, e ele estava muito agitado, e ele tomou uma cerveja com a gente, ficou um pouco mais calmo, e ele falou que ele, na noite anterior, tinha acordado para tomar água, e quando ele foi tomar água, ele viu da janela da cozinha um ET urinando no vaso da avó dele.
E aí ele subiu correndo, dormiu, apavorado, embaixo da coberta. No dia seguinte acordou, quando desceu, a avó tinha feito um chá com aquelas ervas e tinha tomado. E ele passou o dia achando que a avó podia ter pego uma bactéria de outro... Enfim, ele estava realmente transtornado e ele saiu daquilo, imagina. Ele deixou isso com 2 roteiristas, sabe? Eu e meu amigo, a gente começou imagina, e começamos a pensar em histórias possíveis, né, de brincar com essa cena inusitada que, enfim, que na cabeça dele tinha acontecido. Mas uma que nunca contei pra ninguém, que eu lembrei agora, eu não sei nem se é muito interessante, mas eu acho que me veio na cabeça, eu vou compartilhar. Nessa época, quando eu comecei, editar era uma coisa que não era muitas pessoas que faziam, porque você tinha que editar em equipamentos físicos, né? Não eram digitalmente em computador muito. Tinha, mas era muito pouco. Então era muito comum você ter freelance, né? E um domingo em casa, de boa, e o meu chefe ligou e falou: Will, você consegue me salvar? Apareceu uma edição para fazer na produtora, eu não tenho mais ninguém para chamar. Você vai para lá? O meu irmão tá indo lá para abrir, enfim, eu fui. E aí eu cheguei na produtora, tinha um carro parado na porta e tinha umas 3 ou 4 senhoras muito bem vestidas, e elas estavam com uma caixa cheia de fitas, assim, e elas estavam com uma cara mal, assim, tristes, né? E a gente entrou para editar, e aí comecei a colocar uma fita e fui separando imagem, era um senhorzinho, fui separando, e eu descobri que era o pai dela, que tinha sofrido um acidente de carro, e o carro tinha pegado fogo. Então, ia ter o velório, e ela não queria que as pessoas ficassem imaginando como o pai estava naquele caixão. Então, o que elas fizeram? Na época, hoje isso é mais comum, né? Mas elas instalaram, assim, como mais comum não é a falar, é mais possível. Mas naquela época, eles montaram uma sala de vídeo no velório e ficaram exibindo em looping, perto do caixão, esses vídeos com essas histórias. Então, a gente começou editando ali, né? A gente levou umas 5, 6 horas para montar todo o material. E, assim, 2 horas depois, eu estava chorando com eles, sabe? Você já começava a ver, porque você fica vendo o tiozinho, sabe? Você fala, nossa, e a história, o acidente tinha sido muito trágico, sabe? Ele era uma pessoa muito do bem, assim, então você ia se envolvendo com isso. E eu nunca tinha contado isso pra ninguém, assim, e foi muito engraçado, assim, depois que passou o tempo, né, até na hora, eles me chamaram pra ir no velório, eu não fui, né, porque eu não gosto de ir em velórios, mas foi uma coisa, assim, inusitada, sabe, isso nunca, editar um velório, né, tá no currículo, mas não é uma coisa muito comum, assim, de fazer. Will, você falou ali antes que você gosta de conversar com a Tatá sobre a complexidade humana. E o que tu fica martelando sobre a complexidade humana quando tu pensas na razão de existir? Tu acredita em missão, em propósito, nessas coisas ou não? Olha, é bem profundo, assim, né? Que eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu acredito que existe alguma coisa maior e que a gente é muito limitado para conseguir entender, de fato, o que é. Então a gente vai trabalhando pelas margens nas teorias e vai criando aí as religiões para lidar com isso. Mas eu acho que existe um propósito e não uma missão, sabe? Porque um propósito está ligado com as várias coisas que você vai fazer, né? E a missão é um foco muito centrado. Então eu acho que as pessoas, elas nascem com propósitos diferentes, né? E quando eu converso muito com a Tatá, a gente fica um pouco falando sobre essas vidas, sabe? Que as pessoas... a gente geralmente conversa, eu trago para ela algumas coisas de personagem, mas a gente fala muito sobre o que acontece na mídia, sabe? Às vezes, né? Então... por exemplo, a questão, um caso de violência que chama muito atenção, sabe, como aconteceu recentemente, ou um comportamento diferente, e uma discussão social sobre os bebês reborns, que todo mundo sabe. Então a gente vai conversando um pouco sobre isso, ou algum personagem de alguma série, por exemplo, quando saiu Adolescência, a série que não sei se você assistiu. Assisti, achei, né? Muito então, forte. Essa série, eu falo que é a série para mim e para ela, assim, por quê? Ela tem um assunto humano importantíssimo, né? Que a Thalita trabalha com adolescentes, né?
Assim, basicamente, trabalha com tudo, mas ela tem um foco muito em adolescente. Então, você tem ali um caso de um adolescente e uma experiência cinematográfica muito diferente, porque é uma série que é feita num plano sequência, né? Então, é muito curioso você assistir, então, pelos dois aspectos. Então, a gente vai conversando um pouco sobre isso, sabe? Sobre esses problemas que tem no mundo agora, sobre, enfim, a nossa família. A gente conversa bastante sobre... não sobre muitas coisas. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um personagem esses dias e eu queria saber um pouco dela sobre comportamento, como que era que a gente quando a pessoa é muito egocêntrica, narcisista, né? Então eu vi que ela tinha feito uma live recentemente falando sobre mães narcisistas, né? Uhum. E aí a gente começou a ter uma conversa um pouco sobre isso. Então ela me traz muito sobre a parte da visão psicológica, sabe? E de o que isso causa nas pessoas. Então ela vai me ajudando ali a construir personagens mais reais, assim, sabe? Sim. É muito legal. E quando você fala que então você acredita em propósito, a minha pergunta agora é sobre a clareza do teu propósito. Se isso é claro para você ou não. Olha, isso é tangível para você ou não? Eu acho que... Eu não sei se esse é o meu propósito, né? Mas desde, por exemplo, de achar aquela coisa sutil, de buscar aquele sentimento que eu tinha quando brincar e de reconhecer esse sentimento em outras coisas que eu estava fazendo, eu posso não ter identificado um propósito, mas eu identifiquei um caminho que para mim faz muito sentido. E a partir do momento que esse caminho faz muito sentido para mim, eu comecei a entender o porquê ele fazia sentido. Então, eu acho que a natureza humana é algo que eu acho muito legal das pessoas e talvez eu acho que contar histórias que possam ajudar as pessoas a lidar com histórias que de fato elas ainda não viveram, vão viver, é uma coisa legal de se fazer, de você trabalhar um personagem e ao momento que você está desenvolvendo ele ou escrevendo o seu filme, a sua história ali, você perceber que alguém vai ler, vai passar por ali e vai conseguir entender uma outra opção daquele problema que você está trazendo, uma outra visão daquele mundo que você está trazendo através daquele personagem. E isso vai ficar um pouquinho ali, sabe? Vai ficar como uma forma de reflexão, como uma forma dela pensar. Então, acho que isso é legal. Maravilha. Faz sentido. Faz sentido, total. Nós estamos chegando nos minutos finais. Passa rápido, né? Demais, sempre passa. E agora é aquela grande lição do roteiro da tua vida. Lição do roteiro da minha vida? Exatamente. A grande lição da tua história. Que história você conta da sua história? Tipo isso, assim. A gente acredita que no Vivi e Aprendi que toda vida, toda pessoa traz alguma grande lição. Algum grande aprendizado. Pela sua trajetória, pelas suas escolhas, pelos lugares que ela passou, pelas vivências que ela teve. E a gente, então agora é essa pergunta final. Se você fosse passar a régua na conta da tua vida, nessa história, e extrair a grande lição que esse roteiro do Will traz pra gente, resumindo isso numa frase, assim, eu, Will, vivi o que vivi e aprendi que... Quando eu estava fazendo teatro, um professor muito legal, ele viu o meu nervosismo e ele me falou uma frase que reverberou para mim durante toda a minha vida e que faz muito sentido. Ele falou que a vida era séria demais para ser levada a sério. Quando ele falou isso e eu tinha 15 anos, isso bateu de uma forma em mim. Eu não entendi. Tá bom. E com o passar do tempo, eu fui vendo a complexidade que aquilo que ele tinha dito numa frase e como isso fazia muito sentido a cada escolha que eu estava fazendo. Porque a vida é uma coisa muito séria, né? E ao mesmo tempo, ela é muito séria para você levar ela tão a sério. Quando você começa a filosofar sobre pensar, cara, a gente está no meio do nada, em cima de uma rocha, girando em volta de um sol.
e você traz essa perspectiva para essa insignificância, sabe? Você começa a redimensionar todo o resto que está trabalhando na sua vida. Mas se você ficar só nisso, você vai entrar em desespero. Se você ficar pensando só em estar nessa rocha, girando no... Então eu acho que isso tem que ser algo para tudo. Quando, sabe, eu acho que é uma lição já muito batida, e eu acho que essas lições que são quase clichês, elas trazem um ensinamento em si que às vezes você, por ser clichê, você ainda não deu a total importância que aquilo tem, sabe? Mas eu acho que é isso, é você viver a sua vida com a intensidade que ela merece, sabe? E para você conseguir viver na intensidade que ela merece, você tem que estar muito presente onde você está. E se você estiver muito presente onde você está e levar tudo muito a sério, você não vai estar ali. Você não vai estar relaxado. Porque quando você para a dar importância demais a tudo, cara, você vai voltar lá para o pensamento. Eu estou numa rocha girando e você vai entrar em um desespero. Então, eu sempre tinha uma coisa que quando era criança, eu percebia que eu odiava o espaço, porque ele me trazia essa sensação de morte, assim, né? Eu tinha lidado com uma perca de um parente muito, muito recente. Então, toda vez que eu pensava no espaço, eu pensava na finitude. O espaço tinha muito uma coisa de finitude para mim. E isso me ajudou em alguns momentos. Isso, durante muito tempo, foi um problema. De eu entrar, às vezes, e ficar angustiado quando eu lembrava disso. Mas, em algum momento, isso me ajudou a lidar com situações que eram muito difíceis na minha vida. E aí eu trazia essa que era uma dor um pouco maior, mas falava assim, cara... Tudo passa. Daqui a pouco já não tá aqui, então... Então, eu acho que é assim... Eu acho que é isso, sabe? De você estar... Esteja presente, sabe? Sim. Viva a sua história, e um personagem que tá vivendo a história dele, ele tá presente na cena, ele tá ali, você tá assistindo ele, você tá vendo o detalhe dele. O cinema traz esse né, a sutileza do detalhe, né? Quando a pessoa vai pegar a xícara e tem um pano fechado da xícara, você fala, olha só, pegando a xícara, né? E às vezes você não percebe mais isso na vida, Sim, né? total. Você não tem mais esse recorte. Total. Muito bom. Ah, que legal, foi bacana. Eu fiquei um pouco nervoso, mas eu acho que a conversa foi muito boa. Faz parte. Will, quem quiser te encontrar? Olha, eu tenho um site que é llwillsilva.com. llwillsilva.com. Will com 2 L's. Com 2 L's também. Tá. E lá tem, enfim, as redes sociais, que também é isso, llwillsilva.com, se colocar o @ no Instagram e no Facebook. Eu preciso ser mais presente nas redes, eu confesso. Assim, eu preciso me espelhar um pouco mais na Tá, que é uma pessoa muito presente. Sim. Mas eu tô chegando lá. Muito bem. Eu te agradeço por essa conversa, por ter compartilhado essas histórias, esses roteiros todos, essas vivências, e ter trazido um pouco da tua perspectiva, teu jeito de enxergar a vida. Certamente, tenho certeza que impactou pessoas, porque trouxe reflexões. Eu tenho certeza que algumas sementinhas serão plantadas aí no coração das pessoas. Obrigada de verdade por esse papo. E foi muito bom te conhecer também, tá? Obrigadão. Eu quero te agradecer porque você ficou aqui até o final. Espero que você tenha aproveitado cada minuto desse episódio também. Eu te encontro no próximo episódio com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até a próxima.